Que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, hoje dia 21 de agosto. Vamos ler lá no segundo livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Gostaria de lembrá-lo de atiçar, reavivar as brasas, continuar queimando o dom de Deus, o fogo interior que está em você. Você já pensou sobre isso? Como é que está o fogo, né? Como é que está o Espírito Santo? Como é que está as chamas, as brasas do Senhor dentro de você? Às vezes, nós chegamos à conclusão de que o que precisamos é de um avivamento. Escutamos o avivamento, precisamos de avivamento, vamos buscar o avivamento, mas o que é isso, na verdade? E avivamento é reviver. Reviver aqueles que estiveram vivos em algum momento, mas caíram no que é chamado de estado frio ou morto. É um redespertar da nossa fé, ou uma renovação do nosso compromisso com Deus. Todos nós cristãos precisamos assumir a responsabilidade de buscar esse reavivamento pessoal, a restauração da vida e do vigor espiritual. Nós falamos muito em avivamento nas igrejas, mas ele só vai acontecer nas igrejas a partir do momento que ele se inicie dentro de cada um de nós. E, infelizmente, o nosso maior ofensor é a preguiça. A preguiça que nós temos diante de Deus, o nosso desejar muitas vezes de fazer tudo sem esforço, de controlar os acontecimentos, de nos envolver somente de vez em quando nós queremos ou quando achamos que devemos. Mas é o Espírito Santo que gera em nós uma inquietude, uma sede pelo reviver, como também é Ele que gera dentro de nós esse entusiasmo espiritual frente às circunstâncias. Agora, como fazer isso? Como buscar esse reavivar de Deus em cada um de nós, no nosso interior? E eu creio que isso se inicia através, primeiro, das nossas orações. A oração é uma forma de buscar ao Senhor que detém uma força extraordinária. Mas a oração, ela exige de nós força de vontade, compromisso, até mesmo com os nossos assuntos inacabados. Infelizmente, nós não priorizamos a oração como deveríamos. Nós gastamos muito tempo dizendo a Deus o que nós queremos e não ouvimos ou não prestamos muita atenção nos planos e propósitos que Ele tem para cada um de nós. Mas se nós formos olhar a vida de Jesus, Ele mesmo diz para nós lá em Lucas, no capítulo 12, 35, para nós mantermos a nossa lâmpada acesa. E em João 15, 4, ele ainda fala para nós permanecermos nele como ele permanece em nós. Então a oração é fundamental. A leitura da palavra também. Agora, uma coisa é ler, outra coisa é estudar e colocar em prática. A palavra, ela pode sim dirigir os nossos passos, mas isso vai depender da nossa escolha. Nós decidimos se vamos seguir a palavra ou não, se vamos aplicá-la da maneira que Deus planejou ou da maneira que nós gostaríamos que fosse. Outra questão importante no nosso caminhar com Deus é se afastar daquilo que pode nos levar ao pecado ou nos afastar dos caminhos do Senhor, seja o que for, seja um mau caminho, seja uma influência, não importa. O que tem te afastado de Deus? Se livre disso. Espere, tenha expectativa pelo mover de Deus. Registre, anote aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você já pensou? Eu nunca pensei em fazer esse tipo de anotação, mas com o tempo eu aprendi. Até nos celulares hoje em dia existem notas, existem diários, existem inúmeras formas de repente você registrar aquilo que Deus está falando para você. Às vezes é uma palavra, às vezes é um pensamento que surge no coração, uma lembrança de alguém para estar orando, uma reflexão, um sentimento. Quando nós anotamos, nós prestamos atenção naquilo e fica o registro. Com o tempo, nós temos a oportunidade de voltar e ver o que aquilo resultou. Outra questão importante é entregar a Deus as nossas decepções, porque elas muitas vezes revelam expectativas, metas na nossa vida que não foram atendidas.
mas elas precisam estar controladas, porque decepções, frustrações, elas levam a cada um de nós à raiva, ao ressentimento, à amargura e, consequentemente, ao se afastar de Deus. E a última questão que eu posso deixar para você é a questão do louvor. O coração grato, a gratidão, não somente por aquilo que Deus faz ou tem feito na nossa vida, mas por quem Ele é, pela existência maravilhosa desse Deus que olha para mim e para você e nos ama, e nos guarda, e nos livra, e nos cura. Esse Deus tremendo é quem olha para mim e para você e nos chama de filhos. Então vamos louvar a Ele com gratidão no coração. E eu queria, para encerrar, te chamar, te convidar para estar orando comigo nesse momento, dizendo assim: Senhor, reavive a minha vida espiritual, me liberte das emoções que me afastam de Ti, transforme a minha forma de pensar, guie o meu querer e me ensine a permanecer firme no Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. E eu te espero aqui amanhã. Até lá!